Brincadeira. Brincadeira. Vamos lá, vamos começar? Para aqueles que já sabem aí, né? Estamos aí falando hoje sobre o estudo dos gases. Cuidado, hein? Cuidado. Tá aqui, ó. Estudo dos gases. E por que eu tô falando cuidado? Meu amigo, minha amiga. Aqui, ó. Presta atenção nisso, ó. Ouça o que eu estou lhe dizendo. O avaliador da SpaceX, Escola Preparatória de Cadete do Exército, adora, molhar as palavras, adora misturar isso com cálculo estequiométrico. Então, ó, abre o olho, tanto o esquerdo como o direito, para esses tipos de questões, porque o que ele faz? Ele pede para você calcular o volume do gás e posteriormente, ele fala para você colocar em alguma outra condição. Então, ó, vou repetir para você. Você verá comigo aí, perceberá comigo que o avaliador adora, grava isso, adora misturar esses conteúdos com cálculo estequiométrico. Você verá comigo, tá? Então, não deixe para a última hora, não deixe de fazer as questões, para depois você falar, pô, professor, cara, putz, caiu do jeito que você falou, cara, e ó, cara, não prestei atenção. Você falou que a gente tinha que fazer o cálculo estequiométrico e depois usar a equação geral dos gases, eu não usei. Putz, você disse que eu tinha que calcular o número de mols, eu nem sei o que eu calculei, fiquei viajando, professor. Estava ali olhando para o horizonte, nem sei de onde vim, para onde eu fui. Então, cuidado com isso. Presta atenção. E olha só. Para a gente começar aí, eu vou dar ênfase em algumas características. Tá aqui, ó. Em algumas características. Quais são as características, né, dos gases? O que nós sabemos sobre os gases? Para lembrar disso, eu vou pegar aquele diagrama clássico que a gente viu no início dos nossos encontros. Que diagrama clássico, professor? É o diagrama de fases, mudança dos estados de agregação. Vou colocar aqui no cantinho do nosso rascunho, ó. Eu tenho lá o estado sólido, eu tenho lá o estado líquido, também tenho o estado dito gasoso e eles podem se autoconverter em si, ó. Pode acontecer isso aí. Ó, do sólido direto para o gasoso, do gasoso direto para o sólido. Então tem essa autoconversão. E a gente sabe que essas transformações ocorrem com liberação ou absorção de energia. Já falamos sobre isso. Então, por exemplo, a passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, esse sentido ocorre com absorção de energia. Tá aqui, ó, com absorção de energia. Isto é, o processo é endotérmico. Confere aí comigo no replay. Já no processo contrário, ó, contrário. A gente tem que ter um pouquinho de noção. O contrário de absorver energia, liberar energia. Então, aqui ocorre com liberação de energia. Ou também chamado de exotérmico. Não tem aquela tia, aquela avó que em vez de falar tóxico, não fala tóxico? Esses meninos ficam usando esses tóxicos aí na rua. Isso é um perigo. Ó, como é que é? Fica tudo assim mulambento. Aí, ó. Então, pronto. Então, claramente, o que você já consegue perceber aqui? Que o estado de agregação gasoso, dos três estados de agregação, obviamente, é aquele que tem maior conteúdo energético. Confere o raciocínio? Porque, veja bem, para passar do sólido para o líquido, a matéria ganha energia. Então, se ela ganhou energia, ficou mais energética. Para passar do líquido para o gasoso, tem que ganhar mais energia. Logo, ficou mais energético. Eu acho que isso é lógico. Então, vamos colocar aqui, ó, primeira característica do estudo dos gases aí, ó. Primeira característica dos gases, o estado de agregação gasoso que possui maior conteúdo energético. Então, olha lá, o estado gasoso possui maior
conteúdo energético. Pronto. Opa, mas que satisfação inalcançável. Gostaria de externar toda a minha vontade de agradecer a sua presença nesta instituição de ensino tão renomada. Eu digo mesmo que eu só levanto segunda-feira porque tem aula do Silvio aí. Muito obrigado. Olha, não, faço questão aqui, ó, antes de entrar no nosso recesso, né, antes de descansarmos um pouco a mente, gostaria de presenteá-la aqui, ó, com uma paçoquinha. Muito obrigado. Uma paçoquinha. Que você sabe que eu gosto de tu e tu deu. Você sabe disso. Você sabe. Não, você sabe que eu tenho um apreço por Vossa Excelência. E quando, isso eu quero reforçar aqui, quando retornaremos fazendo revisão e fazendo exercícios de físico-química. E eu vou trazer, aquela listinha padrão pra gente. O senhor me conhece nessa instituição desde que eu sentava na primeira cadeira e não falava nada. Sim, senhor. O senhor de um pouco. Não, eu tô tentando descobrir o que é isso. Não. Era só pra ele, vou dar pra mim não. Então, o estado gasoso é o estado de agregação da matéria que possui maior conteúdo energético. E aí a gente consegue entender claramente por esse diagrama de fases. Se ele possui maior conteúdo energético, como é que as moléculas, as partículas que se encontram no estado gasoso, como que elas armazenam, retêm essa energia que foi recebida, que foi ganha? Através da agitação. Quer dizer, elas aumentam o seu grau de agitação. No entanto, que muito bem vocês sabem, não preciso fazer nenhum tipo de esforço para lembrar que a temperatura é uma medida do grau de agitação das partículas. Se eu já não falei, algum outro professor falou com cerveja. Deixa bem claro. Bem claro. Então vamos colocar aqui, ó. Segunda característica dos materiais no estado gasoso. Qual é a segunda característica dos materiais no estado gasoso? As partículas. Tá aqui, ó. As partículas no estado gasoso. Possuem alto grau de agitação. Aí, ó. Por que elas possuem alto grau de agitação? Porque possuem maior conteúdo energético. Uma característica puxa a outra. Uma característica justifica a outra. E se elas estão ali com alto grau de agitação, se agitando, vamos dizer assim, vigorosamente, pode acontecer de uma partícula colidir com a outra? Claro. Claro, por quê? Porque o movimento dessas partículas é um movimento desordenado. Então, olha, vem cá comigo, ó. Vamos fazer uma representação aqui, ó. Aqui, ó, no nosso rascunho. Tem lá o recipiente. Tá aqui o recipiente. Nesse recipiente, ó, eu tenho aquela parte móvel maravilhosa, beleza? Dentro do recipiente, eu tenho lá as partículas no estado gasoso, ó, bonitinho. Olha lá, ó. E essas partículas estão se movimentando com alto grau de agitação. Então, ó, tem partículas se movimentando para cá, tem partículas se movimentando para cá, tem partícula para baixo, tem partícula para um lado, tem partícula para o outro, tem esse para cá, tem esse para lá, tem esse para baixo, tem esse para cima. Quer dizer, essa movimentação, como você pode perceber aí, é bem agitado e, claro, óbvio, nem preciso salientar que essa movimentação é uma movimentação totalmente desordenada. Eles não seguem nenhum tipo de ordenamento jurídico, político, científico. Pô, ficou bonito, hein? Ó. Então, ó, terceira característica aí é que as partículas estão se movimentando de forma desordenada. Então, as partículas se movimentam de forma desordenada. Aí, ó. Beleza? E aí, ó, cuidado.
que o avaliador, tá aqui, ó. O avaliador, você sabe, melhor do que eu, pô, não preciso falar. Você sabe que o avaliador tem uma tendência aí de testar seus conhecimentos. E infelizmente, e a gente vai ver isso, acredito que quem vai se empenhar mais em comentar isso vai ser o professor Victor, que agora é bombadão, você viu ele, pô, nas redes sociais? Pô, tá bom, nem planta, né? Tá bom, é muito feijão que ele tá comendo, né? Frango tá barato, né? Ovo, vamos lá, ó. Então, cuidado que o avaliador, ele adora, ama de paixão, dar sinônimos às palavras. E são sinônimos que de vez em quando vem aquele sinônimo que você nunca ouviu. Você fala assim, pô, bicho, não é esse termo aí que parece estranho, não sei. Isso é clássico, sabe aonde? Na química orgânica. Aparecem uns nomes esquisitos na química orgânica, você fica assim, onde veio isso? Né? Que palavra é essa? Principalmente isomeria. Isomeria constitucional. Eu falei assim, ué, eu estou estudando direito? Constitucional? Não, enfim. Então, olha só. As partículas se movimentam de forma desordenada. Pode aparecer outro nome? Pode. Pode aparecer o nome aleatório. Tá aqui, ó. Então, de forma aleatória. Pode estar errado? Não. Pode aparecer outro nome além de desordenado e aleatório? Pode. Pode aparecer aí, ó, randômico. De random. Isso. Como disse aí o senhor Luiz de Random, que do inglês traduzindo significa aleatório. Né? Aquela memória RAM, já viu falar da memória RAM? Random Access System, né? Random Access Memory. É um acesso aleatório, um acesso que não fica gravado, diferente da memória ROM. Beleza? Além de aleatório e randômico, pode aparecer também caótico. Tá? Caótico, movimento caótico. Além de aleatório, randômico e caótico, pode aparecer browniano. Eita, é isso mesmo. Browniano vem de Brownie? Não. Browniano vem de Robert Brown, que foi o primeiro cientista a descrever o comportamento matemático do sistema caótico. Que bonito, hein, cara? Que bonito. Então, pode aparecer isso tudo. Muito cuidado aí para você não se perder, não ser pego de surpresa, tá certo? Bem, então, as partículas se movimentam de forma desordenada. Se elas se movimentam de forma desordenada, pode acontecer de uma partícula colidir com a outra? Ué, óbvio, né? Sem sombra de dúvidas. Quando uma partícula colide com a outra, essa colisão é uma colisão que vai dissipar energia ou que não vai dissipar energia? Aí você tem que ter o seguinte, ó, tem em mente que quando um objeto dissipa energia, ó, um objeto perde energia. Essa energia perdida influencia no movimento. Então, ó, por exemplo, se eu pego este apagador lindo e maravilhoso que está aqui na minha mão, sensacional. Solto ele. Quando eu solto ele, ele entra em movimento. Se ele entra em movimento, ele tem energia cinética. E a energia não pode ser nem criada e nem destruída. Ela é conservada ou ela é transferida. Ok? Se eu solto ele e ele colide com o chão, ele volta à mesma altura? Então, por quê? Por que ele não volta à mesma altura? Qual a explicação para isso? É porque parte da energia foi dissipada. Porque se não fosse dissipada, ele continuaria em movimento. Nem preciso soltar. Se eu soltar aqui, é claro que ele vai bater no chão e ficar, praticamente. Então, é essa lógica que eu quero que você tenha em mente. Se uma partícula colidir com a outra, se uma partícula bater na outra, e caso ocorra perda de energia, ela não deveria ficar mais lenta? Ela não deveria parar? Porque ela perdeu energia. Só que, efetivamente, essa partícula para, o movimento dela fica mais lento? Obviamente que não. Porque se ficasse mais lento, perdeu energia. Se ela perdesse energia, ela sairia do estado gasoso e voltaria para o estado líquido. É isso que acontece com o gás que está aqui? Esse gás, naturalmente, as partículas desse gás se agregam e voltam para o estado líquido? Naturalmente? Obviamente que não, né, gente? Tem que haver alguma interferência aí, ok?
Dito isso, então, eu vou ali para a quarta característica. Tá aqui, ó. Vou lá para a quarta característica. O que diz essa quarta característica? Que a colisão, o choque, a batida entre as partículas no estado gasoso de uma partícula com a outra não dissipa energia, não perde energia. E aí, relacionando aquela ideia de impulso e quantidade de movimento, que vem lá da física, essa colisão a gente chama de uma colisão perfeitamente elástica. Inelástica dissipa toda. Então, ó, a colisão entre as partículas no estado gasoso, opa, passou demais, faz 2 exercícios aqui, gasoso, não, né? Gasoso, pronto, no estado gasoso, agora sim, não dissipa energia. Tá aí. Beleza? Procedimento que não dissipa energia por causa de colisão, a gente chama de perfeitamente elástico. Tá aí, ó. Perfeitamente elástico. Importante lembrar isso, tá? Porque, ó, de novo, ressalvo, se houvesse dissipação de energia, se perdesse energia, aqui, ó, o processo contrário, perdeu energia, sai do gasoso, volta para o líquido. E não é isso que acontece. Também é o caso das partículas do estado gasoso colidirem com a parede interna do recipiente. A frequência de colisão causa o que a gente chama de pressão. Então, se ele está colidindo devagar, ó, se tem pouca colisão, a pressão é baixa. Se eu aumento o número de colisões, a pressão aumenta. Existe até, deixa eu até mostrar isso aqui, que é interessante mostrar isso, né? Existem simuladores, o nome já diz, né? São simuladores que auxiliam, que ajudam a você visualizar isso. Às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de imaginar isso. E aí esses simuladores vão auxiliar. Enquanto está aparecendo a imagem ali, eu vou escrevendo exatamente isso, ó. Quinta característica, né? A colisão das partículas com a parede interna do recipiente ocasiona o fenômeno conhecido como pressão. Vamos dar aqui um exemplo, né? Que eu acho que talvez, se você já viu isso, maravilha. Se não viu, acho que vai auxiliar você a entender um pouquinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Sai fora, rapaz! Esse aqui. Vamos ver. Aí, ó. Olha aí, ó. Que delícia. Então tá aqui, né? Esse simulador é exatamente essa lógica. Então, vamos pegar um gás ideal. E aqui a gente pode variar, né? Por exemplo, aí, ó. Pode variar o número de partículas. Entender o que acontece com a pressão, a temperatura, etc, etc, etc. A gente já viu, ó, tá aqui, ó. A gente já viu que a energia cinética das partículas é diretamente proporcional à temperatura. Se eu aumento a temperatura, consequentemente a energia cinética aumenta. Quer dizer, as moléculas ficam mais agitadas. Elas ficando mais agitadas, o número de colisões
aumenta. Aumentando o número de colisões, aumenta a pressão. Vamos brincar aqui, ó. Então, deixa eu colocar gás aqui dentro. Ó lá, tô colocando gás, ó. Pronto. Acho que tá bom, né? Ó. 300 Kelvin. 27 graus Celsius. Olha como que está a movimentação, obviamente, das partículas lá. Essa movimentação, ó, está causando uma certa pressão. É a frequência de colisões. Né? Como eu disse, o movimento é totalmente aleatório, randômico, desordenado. Uma está colidindo com a outra. E quando uma colidindo com a outra, a temperatura diminui? Não. A temperatura aumenta? Não. Por quê? Colisão perfeitamente elástica. Aí o que eu vou fazer agora? Vou aumentar a temperatura. Aumentando a temperatura, grau de agitação maior. Então, ó, olha lá. Vamos lá, ó. Não, Kelvin. Vamos aumentar a temperatura aqui, ó. Pronto, ó. Ó, moleque. Vai, rapaz. Ó lá. Ó o que está acontecendo? A agitação está aumentando. Quando a agitação aumentou, o que aconteceu ali com a pressão? Ó, vamos esquentar mais, ó. Agora eu quero, ó. Olha a pressão, ó o que está acontecendo. Pronto, ó. O que aconteceu com a pressão? Aumentou. Por que a pressão aumentou? As moléculas estão mais agitadas. Se elas estão mais agitadas, a frequência de colisões com a parede interna do recipiente aumenta. Aumentando a frequência de colisões, a pressão aumenta. Vamos abaixar a temperatura? Vamos abaixar a temperatura. Vamos colocar um gelinho aí, ó. O que vai acontecer com as partículas? Vão ficar mais lentas, ó. Olha lá, ó. O que está acontecendo com a pressão? Diminuiu. Mais um pouquinho? Não, agora 300. Tá bom. Certo? Então, aí, ó. A colisão das partículas com a parede interna do recipiente ocasiona um fenômeno conhecido como pressão. Sacou a ideia? Então, tem uma certa quantidade de moléculas, elas colidem entre si, colidem com a parede interna do recipiente e essa colisão com a parede interna do recipiente exerce o fenômeno chamado de pressão. Então, a pressão exercida por um gás corresponde à frequência de colisões com a parede interna do recipiente. Sucesso? Tranquilidade? Falem comigo, senhoras e senhores. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Bonitinho, né? No caso dessa pressão, vai ter um movimento mais ou ela fica numa média dentro? Como assim? Me explica melhor a sua pergunta. Com essa, que no caso as moléculas estão batendo, o gás está batendo tudo que canta. Né? Isso. Está gerando uma pressão. Essa pressão ela tem mais ou menos uma média ou ela pode ir aumentando ou diminuindo conforme o tempo? Não, ela fica constante. Por quê? Porque as partículas não dissipam energia. A colisão, né? O choque, a batida. É uma colisão perfeitamente elástica. Então se ela ficasse aí por horas, continuaria a mesma pressão? Até o infinito e além. Tranquilo? Fala aí, jovem. Se eu colocar mais gás, Vai aumentar a pressão. Vamos colocar mais gás, ó. Tá ali próximo de 22, né? Ó, vou colocar mais gás, ó. Coloquei mais gás. Olha o que aconteceu com a pressão. Tá vendo? Subiu. Aumentou. É igual encher um balão, né? Encher um balão de festa. Você coloca mais gás, a pressão lá aumenta. No entanto, que ele infla, né? Aqui só não está inflando porque a parede é rígida. Então o volume mantém-se constante. Dá, claro que dá para aumentar aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha lá, deixa sair. Vai embora. Tchau. Fecha. Ó. Aqui, ó. Olha aí, ó. O que aconteceu com a pressão? Ó, se eu fecho mais um pouquinho. Ó, o que aconteceu com a pressão? Por que a pressão aumentou? A frequência de colisões aumentou, né? Ó, se eu voltar ao estado normal, pronto, ó. Tá lá, entre 20, tá vendo? é indiretamente proporcional ao volume.
A frequência de colisões? Sim, claro, com certeza. Tranquilo? Sossegado? Entenderam? Aí, ó. Temos também aí, depois a gente pode ver, ó, se tudo der certo a gente vai falar desse fenômeno aqui, mas lá na frente a gente fala, né? Vamos deixar por enquanto, né, o raciocínio aqui. Vou fechar, vamos dar continuidade ao nosso entendimento, né? Isso é importante aí, né? Porque não é ironia de forma nenhuma, algumas pessoas têm uma certa dificuldade de imaginar o sistema, né? Como certas pessoas têm essa dificuldade de imaginar o sistema, essa movimentação, é sempre importante ter esse simulador aí para facilitar. Show de bola? Vamos continuar então, vamos lá, vamos dar prosseguimento. O que nós sabemos aí? Nós sabemos o seguinte, né? Que existem diversos gases na atmosfera. Então vamos pegar alguns que a gente conhece. Diversos gases na atmosfera. Então, por exemplo, nós temos o O2. Temos também o CO2. Temos também o C4H10. Temos também o... Então, C4H10. Não posso falar o nome. Desculpa, perdão. Sei que o senhor estava pedindo para eu inseri-lo aqui como exemplo, mas entendo perfeitamente. Temos também aí, por exemplo, o N2 e aí sucessivamente, né? Todos esses gases... CO2, C4H10, N2, são gases aí que estão presentes no nosso dia a dia. E, obviamente, que são gases diferentes. Logo, o seu comportamento também vai ser diferente. Nada mais óbvio. Nós falamos isso no primeiro dia de aula, se o senhor se lembra. Se não se lembra, eu falo. Materiais diferentes possuem características, propriedades diferentes. Isso é óbvio. Não preciso nem fazer força quanto a isso. No entanto, que o CO2 apaga a chama e o O2 aviva a chama. O C4H10, né, que é o gás butano, sofre combustão e o N2 é inerte. Professor, aquela bomba C4, ela tem... Não é bomba não. Não, é o C4. Explosivo. Esse explosivo. Ele é uma mistura de emulsão com um explosivo e uma carga. Ele tem alguma coisa a ver com o próprio? Não. É um explosivo. Ah, o nome é... O C4 foi alguém que deu o nome para ele. Assim, eu vou chamar de C4. Ah, tá. Mas é uma mistura de um explosivo com uma carga, normalmente uma emulsão. Aí eu vou perguntar para vocês, porque eu sei que o Vitor falou. O que é uma emulsão? É o contrário de colóide? Não. Não, é tipo... É um tipo de coloide. Não é tipo água com óleo. É tipo você misturar bastante. Isso, é uma mistura heterogênea, não perceptível a olho nu. Quer dizer, é um coloide. Emulsão é um tipo de coloide. Tá certo? Então, quando eu pego cera, misturo com a carga explosiva, eu formo um coloide. E essa cera, essa carga explosiva, né? A cera, ela é única e exclusivamente usada para moldar. Afinal, por exemplo, eu quero colocar o explosivo grudado aqui assim, ó. A carga explosiva ela não consegue ficar fixa. Então eu misturo ela com uma cera, com material que possa ser moldado facilmente, aí ele é moldado aqui assim, ó. Aí você vai, professor, mas professor, como você sabe disso? Eu fui até o BOP e tive instruções sobre isso. Tem até gravado um vídeo aqui de explodindo as coisas. Então foi a galera do BOP que me disse. Né, o Esquadrão Tático Antibombas. Não foi qualquer um. Oxe, velho. Vamos lá então. Então, esses gases vão se comportar de maneira diferente? Com certeza, são gases diferentes. E aí, nesse caso, meu amigo, minha amiga, o que acontece? Gases diferentes tendo comportamentos diferentes, nas ciências exatas, a gente utiliza de equações matemáticas diferentes para descrever seu comportamento. Lembre aí, ó, vamos pegar professor de física. O professor de física com certeza falou de um objeto não variando a temperatura, ou não variando a velocidade, se movimentando em linha reta. Movimento retilíneo uniforme. Ele usou uma equação matemática para descrever esse comportamento? Com certeza. Da mesma forma, o nosso estimado professor de física deve ter utilizado
de alguma equação matemática para descrever um objeto se movimentando em linha reta, aumentando a velocidade. Movimento retilíneo uniformemente variado. Da mesma forma, o nosso estimado professor de física deve ter auxiliado no entendimento de um objeto se movimentando de forma circular, com velocidade constante. A isto ele chamou de movimento circular uniforme. Então, nas ciências exatas, o comportamento dos objetos a gente tenta descrever através de equações matemáticas. Aí olha só que interessante, se são gases diferentes, as equações matemáticas têm que ser diferentes. Eita, professor, então caramba, se eu tenho aí, né, diversos gases que nós conhecemos, então serão diversas equações matemáticas para descrever esse comportamento, não é? Eita, então a gente vai aprender uma por uma? Não, de jeito nenhum. O que nós vamos fazer? Nós vamos realizar aproximações. Nós vamos colocar que os gases que estamos estudando se comportam de maneira semelhante, se comportam de maneira muito parecida. E para que isso seja feito, nós temos que realizar aproximações. Nós temos que falar, ó, todos os gases que estamos estudando se comportam praticamente desta forma. Aí, então, nós começamos a estudar o que nós chamamos, o que é conhecido como gases ideais. Está aqui, ó. E o próprio nome é autoexplicativo. O que é um gás ideal? É um gás que está no campo das ideias. É um gás que a gente imagina que ele vai se comportar desse jeito. Diferentemente dos gases reais. Está aqui, ó. Gases reais. Lá na academia, quando você estiver cursando as matérias relacionadas à química e física, você vai estudar os gases reais. Aí sim, cada gás tem uma equação matemática diferente. Aqui, nós vamos ficar apenas nos gases ideais. E para esses gases ideais, ou para os gases serem considerados ideais, nós fazemos aproximações. Quais aproximações? Então, por exemplo, primeira aproximação que eu tenho que levar em consideração para dizer que um gás real se comporta de forma ideal. Então, primeiro, que todo gás, independente da sua fórmula, vai ser representado como partícula. Então, ó, aqui, ó. Todo gás será constituído pelo mesmo tipo de partícula. Tá aí. Aí vamos lá. Como que eu represento o O2? Como é que eu represento o O2? Um pontinho. Como é que eu represento o CO2? O mesmo pontinho que eu representei o O2. Mas para você eles são gases diferentes. Eu sei que eles são gases diferentes, mas eu estou considerando que todo gás será constituído pelo mesmo tipo de partícula. Mesmo sabendo que não é. Opa, como vai ser o C4H10? Do mesmo jeito que foi o O2. Como vai ser o N2? Do mesmo jeito que foi o C4H10. E assim sucessivamente. E assim os outros gases aí. Beleza? Aí vamos lá. Pra gente entender, hein? Pra gente entender. Vai ficar fácil agora. Fala pra mim, bem alto. O que é uma partícula? É a menor divisão possível. Perfeitamente aí. Partícula é aquele corpo de dimensões desprezíveis. Ó, o que eu falei? Partícula é aquele corpo com dimensões desprezíveis. Pô, se eu acabei de falar que a partícula é aquele corpo com dimensões desprezíveis, surge, a segunda aproximação aí. Qual é a segunda aproximação? Que o tamanho da partícula, comparativamente ao ambiente que o ocupa, o tamanho dessa partícula é desprezível. Então, vamos colocar aqui. O tamanho da partícula, quando comparado
ao do recipiente, é desprezível. Aí. Isso existe? Óbvio que não. Por que óbvio que não, professor? Uai, imagina você aí, ó. Vou pegar aqui o êmbolo, aquela parte móvel e empurrar. Se eu vou pegar o êmbolo, que é a parte móvel e empurrar, se o tamanho da partícula comparado ao tamanho do recipiente é desprezível, eu posso pegar esse êmbolo e encostar no fundo do recipiente. O tamanho da partícula é desprezível. Isso efetivamente acontece, gente? Não, né? Por isso que esses gases são chamados de gases ideais. E ó, terceiro fator que eu levo em consideração para fazer a comparação desses gases aí, ó. As forças de interação. Professor, que diabo é essa força de interação? Forças de Van der Waals, dipolo, ligação de hidrogênio. São as forças intermoleculares. As forças intermoleculares nos gases ideais não existem. Quer dizer, eles nem se atraem, nem se repelem. Então, as forças de interação e repulsão entre as partículas não são consideradas. Então, essas partículas no estado gasoso, elas se atraem? Não. Essas partículas no estado gasoso, elas se repelem? Também não. E aí, ó, consequentemente, não é possível um material, um gás ideal, hein? Eu estou falando de gás ideal. Não é possível um gás ideal voltar para os outros estados de agregação. É possível, através de abaixamento da temperatura, aumento da pressão, um gás ideal deixar de ser gás e voltar a ser líquido? Não. Porque para ele ser líquido, tem que haver forças de interação. E existem forças de interação? Então, professor, então esse gás não existe, né? É claro que ele não existe. Por isso que ele é chamado de gás ideal, né? Mas é possível fazer um gás real se comportar de forma ideal? Sim. Primeiro, vou de trás para frente, hein? De trás para frente, ó. Primeiro, o que tem que acontecer? As forças de interação têm que ser quase que desprezíveis. Existem forças de interação quase desprezíveis? Existem. Qual? Van der Waals. Ocorrem em moléculas apolares. Então, as moléculas apolares são muito mais fáceis de se comportar de forma ideal do que moléculas polares. Então, primeira característica aí, ó. Primeira característica, eu vou trabalhar com moléculas apolares. Moléculas apolares são muito mais fáceis de se comportarem de forma ideal porque as forças de interação são fracas. Agora, ó, segundo, ó, o tamanho das partículas é desprezível, então eu vou pegar moléculas pequenas. Moléculas pequenas, o tamanho dela vai ser desprezível. Por exemplo, H2. H2 é a menor molécula que existe. Se ela é a menor molécula que existe, consequentemente, o seu tamanho é desprezível. E além do mais, moléculas de H2 são apolares. O que mais? Todo gás é constituído pelo mesmo tipo de partícula. E aí, neste caso, como nós falamos aí, eu vou pegar essa H2 que é apolar, aumentar a temperatura e diminuir a pressão. Você viu comigo, você estudou comigo, que quando eu aumento a temperatura, as partículas ficam mais agitadas. Você viu comigo, e foi a pergunta do colega ali, que se eu diminuir a quantidade de gás dentro do recipiente, eu diminuo a pressão. Ele até perguntou, professor, se eu injetar mais gás, a pressão aumenta? Você viu que eu injetei mais gás e a pressão aumentou. Logo, se eu tirar moléculas lá de dentro, o que acontece com a pressão? Diminui. Então, se eu pegar H2, que é uma molécula polar, colocar alta temperatura e baixa pressão, o que vai acontecer com ela? Ela vai se comportar de forma ideal. Primeiro,
Forças de interação fraca. Segundo, poucas moléculas dentro do recipiente. Então, essas moléculas, para elas se encontrarem, é quase que impossível. Então, não existe força de atração, elas se colidem fracamente, consequentemente, se comportam de forma ideal. Beleza? Tranquilo? Então, sim, é possível fazer um gás ideal, fazer um gás real se comportar de forma ideal, mas aí existem condições estabelecidas para que isso fique mais evidente. Moléculas apolares, pequenas e alta temperatura e baixa pressão. Firmou? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Nada, né? Beleza, então. Quero mudar o comportamento do gás. Como é que eu faço para mudar o comportamento do gás? Você já viu comigo, né? Para mudar o comportamento do gás, eu vou alterar, eu vou modificar as conhecidas variáveis de estado. Aqui, ó. E ó, eu sempre falo, ninguém acredita. A química é autoexplicativa, velho. Química é autoexplicativa. Variável é algo que modifica. Algo que modifica. E modifica o quê? O que vai modificar? O que vai modificar? O estado de comportamento dos gases. Estado de comportamento, o estado dos gases. Então, essas variáveis de estado são elas que vão interferir significativamente de como as partículas se comportam. E você viu comigo no simulador. Você não precisa ser um cientista da NASA para entender isso. É fácil demais. Por exemplo, vimos aí que um dos fatores que movimentam, que modificam, que alteram é a temperatura. A temperatura é um dos fatores que interferem no comportamento dos gases. Se eu aumento a temperatura, as moléculas ficam mais agitadas. Se eu abaixo a temperatura, as moléculas ficam mais lentas. Outro fator que você viu comigo é o caso da pressão. E o terceiro fator aí é o volume. Perfeito, eu ia colocar a temperatura de novo. Você viu que quando eu diminuí, o volume do recipiente, a pressão aumentou, a temperatura aumentou. Então, o volume também é um dos fatores que controlam o comportamento do gás. Tá? E esses fatores aí, presta atenção que eu já vi gente boa rodar. Esses fatores têm unidades de medida. E essas unidades de medida eu tenho que saber converter. Se eu não souber converter, rodou. Por exemplo, a temperatura, ela é no sistema internacional, vamos colocar aqui, no sistema internacional, existem outros sistemas de medida? Claro que existe, mas no sistema internacional ela é medida em Kelvin, É a medida absoluta, que mede especificamente a agitação molecular. Então, se eu colocar em graus Celsius, está errado? Deixa eu pensar. Tá errado. Quer dizer que se eu esqueci de transformar de Celsius para Kelvin, roda. Deixa eu ver. Roda. E aí, como é que eu faço aqui? Para transformar de Celsius para Kelvin? Fácil, hein? A temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em graus Celsius plus mais 273. Então, não se esqueça. Toda vez que eu trabalhar com os gases, a temperatura tem que ser em Kelvin. Pressão, cuidado, hein? Cuidado. No sistema internacional, ó o que eu estou falando. No sistema internacional é em Pascal. É aproximadamente 10 a quinta, né? E aí, em Pascal, 1 atm equivale a 101.125 Pascal. Ou, se você quiser, como disse o colega ali, aproximadamente 10 a quinta. Tá? Lembrando também que 1 atm é 760 milímetros de mercúrio.
De boa? Tranquilo? Temos também o volume. No sistema internacional, o volume está em metro cúbico. Volume em metro cúbico. E aí, se você quiser saber a relação, uma relação muito rápida aí, é que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Né? Que são, normalmente, as unidades de medida mais usadas para volume. Beleza? Perfeito? Então, não esqueça disso, porque olha só, ó, questão número 1 da lista aí, ó. Questão número 1 da lista, né, a pressão, se você olhar aí, ela está em milímetro de mercúrio. Como ela está em milímetro de mercúrio, eu tenho que transformar para ATM. Na questão número 2, de novo, ele disse que um ATM vale 760 milímetros de mercúrio. E o volume tem centímetros cúbicos. Exatamente. Se eu mudar um pouquinho aí, ó, mudei um pouquinho, né? Mudei só um tiquinho. Eu vou lá para a questão de número 8, tá? SFSX 2020. Olha aí ó, o que ele me passou. A temperatura está em 25 graus Celsius. Cuidado, hein? Cuidado! Temos que trabalhar sempre em Kelvin. E se você olhar a questão 7 de 2019, ele já te dá isso, ó. Nos dados da questão, ele diz que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Então, querendo ou não, o avaliador de vez em quando também ajuda, né? Então, cuidado com isso, muito cuidado, para não se perder, para não ser pego de surpresa, para cair nas cascas de banana e perder questão de graça. De graça, tá? Não quero ver ninguém errando isso. Beleza, o que mais temos que saber dos maravilhosos, estupefantes gases ideais? Então, dados os gases ideais, nós temos que também falar, nós temos que também comentar sobre as transformações gasosas. Vem aqui, ó. Vamos lá, moleque doido. Aqui, ó. Vamos falar das transformações gasosas. Transformações gasosas. Né? O que são transformações gasosas? São mudanças no comportamento do gás. Para eu fazer mudanças no comportamento do gás, o que eu tenho que variar? Temperatura, pressão e volume. Mas são 3 variáveis, né? É como se fosse x, y e z. E aí, normalmente, nós não estamos acostumados a trabalhar com 3 variáveis. X, y and z. So, this way, it's necessary to put someone in constant and others, né? Que padrão! Acho que eu me deixo estudar inglês, hein? Eu vou falar com a Valéria. Valéria! Né? Help me, please. Make me a teacher for English again. Vem aqui comigo. Então, para as transformações gasosas, o que nós fazemos se temos 3 variáveis? Uma a gente mantém constante e a outra a gente modifica, altera, né? Varia. E aí, neste caso, como já citaram aí, eu tenho aquela transformação mágica, aquela transformação conhecida desde 1666, Number of the Beast. Eu tenho as transformações isotérmicas. O que são transformações isotérmicas? São transformações onde a temperatura ela é constante. Se a temperatura é constante, meus amigos, quem é que varia? Quem varia? Quem varia? Pressão e volume. Aí, ó. E aí você pode pensar comigo um pouquinho aqui, ó. Você pode pensar um pouquinho aqui comigo, ó. Tá lá o recipiente, bonitinho. Eu pego esse recipiente lindo e maravilhoso, coloco em equilíbrio térmico, ó, coloco um líquidozinho aqui para ficar a temperatura constante. Dentro desse recipiente, eu vou lá e coloco um êmbolo ou uma seringa, né, milimetrada. Bonitinho assim, ó. Olha que delícia, olha que bonitinho, ó. Aqui, ó. Coloco lá e dentro dele eu coloco um gás ideal. Lembrando que essa seringa, obviamente, está tampada, né? Pelo amor dos meus filhinhos. Tá lá, a seringa está tampada.
O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui, ó? Lembrando, só para dizer que esse banho térmico, a temperatura é constante. Né? Só para deixar claro aí, né? Por favor. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou pressionar. Olha a palavra mágica, hein? Eu vou pressionar o êmbolo. Quer dizer que eu vou chegar aqui e exercer uma força sobre uma certa área. Coloca bonitinho, que se você colocar força sobre a área, você vai falar assim, o que você fez? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu vou exercer uma pressão aqui. Pronto. Ah, moleque doido. Ó, cheguei aqui e pressionei. Apertei o êmbolo. A tendência do êmbolo, então, é se mover para baixo. Quando ele se move para baixo, o volume interno do recipiente diminui. Bem, eu aumentei a pressão e o volume interno diminuiu. Mistério? Acho que não, né? Então, eu posso dizer que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Está aqui, ó. São grandezas inversamente proporcionais. Aí. O que significa? Que quando uma aumenta, a outra diminui. Uma aumentou, a outra reduziu. Para grandezas inversamente proporcionais, a equação matemática é uma multiplicação das grandezas. Isto é, se eu pegar a pressão e multiplicar pelo volume, vai dar uma constante em qualquer ponto da medida. Logo, eu chego à conclusão de que, né, a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Equação mais do que conhecida como equação de Boyle. Por que equação de Boyle, professor? Porque foi o Robert Boyle, né, um nobre irlandês, que descreveu pela primeira vez a equação das transformações isotérmicas. Era um lorde irlandês que gostava muito de realizar experimentos químicos. Outro muito famoso, mas esse era britânico, em inglês era Cavendish. No entanto, que o instituto, né, da Universidade de Manchester se chama Instituto Cavendish. Quem já foi diretor de lá? Thomson. Quem mais? Ernest Rutherford. Todos já foram, né? Se você aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, é importante a gente falar um pouquinho deles, né? Aqui, ó, se você tiver curiosidade, fica aí. Né? Se um dia você, né, tiver ali interessado em fazer a sua pós-graduação, eita! Porque a graduação vocês já vão fazer. Na onde vocês vão fazer a graduação? Na AMAN, rapaz. AMAN. E aí, né? Mas no futuro, se você pensar em fazer sua pós-graduation, vocês vão lá para o Instituto Cavendish. Aqui, ó. Caraca, as bolhas estão batendo agora. Ah, meu amigo, deixa ela aí. Só para o Zé Kelvin. Tá aqui, ó. Caraca, Deus. Vamos lá, ó. Cavendish. Ih, banana. Mais uma festa. Não, professor, eu colocava Cavendish e fotos de. Vamos ver o que aparecia. Cavendish Institute. Ó, Universidade de Cambridge, website. Thomson. Fechado. Aqui tá fechado? Tá fechado. Não dá pra ver o site todo. Aí, ó. Departamento de Física, Laboratório de Cavendish. Ó lá. Aí lá o pessoal pesquisa lá, né? O que tem que pesquisar lá. Plástico inteligente, né? Graduação, ó. Undergraduation Study, acima da graduação, né? Pós-graduação. Junte-se a nós fazendo seu PhD, também conhecido como PhD. Olha lá. Informações
sobre os grupos de pesquisa, ó, laboratório Cavendish de alumínio, e por aí vai. Enfim, por aí vai, por aí tem, ó. Então, neste instituto aí já foram lá, né, vários cientistas para estudar a física. Enfim, né? Aí, ó. Chega, né? Você já viu que existe o instituto, tá bonitinho. Deixa eu ver esse plástico aqui. Interessante esse plástico. Deixa eu ver só rapidinho aqui. O que acontece com essa bostinha aqui? Tá parecendo, né? Parece uma manga. Diz que se movimenta, né? Plástico inteligente. Coisa feia do diabo. Né? Eu acho que aqui tá podre, né? E aqui tá sem tá podre. É podre e aí esse plástico despodriza. Sei não. Olha lá, o professor, esse cara deve ser algum tipo de... que nem aquele lá do Denver Nuggets, deve ser algum tipo de... Como ele nasceu? Onde ele nasceu? Croata, né? Deve ser algum tipo croata e o outro é um indiano. O Nikola Jokic. Isso. Sérvio, isso. Deve ser sérvio e indiano. O senhor acompanha basquete, professor? Ué, por que não? O senhor tem um respeito máximo. Por que não? Djokovic. Né? Eu tenho 4 Air Jordans. É por isso que eu amo química. Né? Tenho 4 Air Jordans. Tá lá, né? Enfim, né? Então lá, se você quiser ir lá um dia e tudo mais, fazer só pós-graduation. Quanto pra que time, professor? Cara, meu time não existe mais. Seattle Supersonics. De graça, hein? Meu time não existe mais. Foi em 79. Era o Seattle Supersonics. Lá tinha um jogador de basquete chamado Shaw Kemp. Esse cara jogava demais. E ele não fez universidade, ele veio das ruas. O cara jogava. Tem aquela que ele mete a bola no baixo dele e derra e volta pro cara. É. Nossa, Ele para assim, ó, ele faz assim, ó. Aí volta correndo. e tinha acabado de dancar na cabeça do cara e o cara caiu no chão, igual merda. Pois é. Acompanhou o nascimento e a morte do teu time? Comprei o nascimento e a morte. Junta, enfim, vamos aqui. Vamos continuar a nossa aula. Vamos deixar os progenitores aí de fora, né? Vamos lá. Então, como é que fica o gráfico? Gráfico para, né, as transformações isotérmicas. Eu tenho a pressão, eu tenho o volume, e aí o gráfico indica que quando eu aumento a pressão, o volume diminui. Isso aqui é um gráfico chamado hiperbólico. É uma hipérbole. Hipérbole é aquele gráfico onde, né, não toca nem o eixo X nem o eixo Y. Cuidado, que como foi Boyle que descobriu, também é conhecido como isoterma de Boyle. Tá certo? Esse gráfico também é conhecido como isoterma de Boyle. E, obviamente, eu nem preciso dizer que quanto mais ele se afasta do eixo X e do eixo Y, maior é a temperatura do sistema. Professor, não entendi. Tá aqui, ó. Vem cá comigo, ó. Vem cá comigo, ó. Bonitinho aqui, ó. Tá lá. 3 gráficozinhos hiperbólicos. Que lindo. Tá lá, ó. Pronto. Aqui eu tenho T3. Aqui eu tenho T2. E, obviamente, aqui eu tenho T1. Pronto. Qual dos três? Os três são hiperbólicos. Os três são transformações isotérmicas. Qual dos três está a maior temperatura? O T1, T2 ou T3? Obviamente que é o T3, né? Como eu acabei de falar. Então, ó, nesse sentido, eu estou elevando, aumentando a temperatura. Sucesso? Como eu disse para vocês, chega um momento que ele vai se comportar de forma ideal. Quanto mais eu aumento a temperatura, quanto eu mais afasto dos eixos X e Y, mais ele vai se alinhando, mais ele vai se parecendo uma reta. Fechou? Vamos lá, vamos continuar aí. Vamos falar agora da transformação isobárica. Então, transformação isobárica. É uma transformação onde a pressão é constante. Se a pressão é constante, quem varia? Quem é que varia se a pressão é constante? Temperatura e volume. Olha lá. Temperatura e volume.
Então, venha comigo, jovem gafanhoto. Olha só, olha só, olha só. De novo, ó. Eu tenho lá o recipiente, bonitinho. Nesse recipiente, eu tenho, né, um líquido que vai ser esquentado. Tá lá, ó. Show de bola. Tá lá o foguinho, que nem a gente viu no simulador, né? Tá lá o recipiente, o êmbolo, né, a seringa milimetrada. O êmbolo aí, bonitinho, né? Eu tenho um gás contido lá dentro. E começo a aquecer. Você viu pelo simulador, eu aumentei a temperatura, vocês acompanharam, que quando eu aumento a temperatura, as moléculas ficam mais agitadas. As moléculas ficando mais agitadas, o que aconteceu com a frequência de colisões? Aumentou. Aumentando a frequência de colisões, a pressão aumenta. Vai empurrar o êmbolo para cima ou para baixo? Para cima, né? Logo, consequentemente, o volume interno vai aumentar. Confere? Faz sentido o volume interno aumentar? Faz, não faz? Então, quando eu aumento a temperatura, o volume interno aumenta. Então, eu posso dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais. Temperatura aumentou, volume aumentou. Mas por estar aumentando a pressão... Então, é exatamente isso. A frequência de colisões aumenta. Teoricamente, a pressão não aumenta. Porque é compensado no volume. Sacou? Show de bola? Né? Então, temperatura e volume, são grandezas diretamente proporcionais. Que significa? Que significa? Uma aumenta, a outra também aumenta. E aí, para grandezas, né, diretamente proporcionais, a equação matemática vai ser uma divisão. Então, volume dividido pela temperatura dá um valor constante. Logo, teremos que, né, o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Equação conhecida como equação de Charles. Equação de Charles. Professor, por que você está falando com esse sotaque Charles? Porque ele era francês. E no francês nós não pronunciamos o S no final. Por exemplo, aquelas bolsas famosas. Como que a gente chama aquelas bolsas famosas francesas? Louis Vuitton. Mas escreve Louis. Louis, né? Louis. É a mesma coisa. Charles era francês, então é a equação de Charles. Se você fala Charles, aí você está com uma pronúncia britânica, né? É o novo rei da Inglaterra, que era o príncipe Charles. Que agora não é príncipe, é rei. Bem, aí já não é culpa minha, né? Aí eu não tenho nada a ver com isso. Como vai ser o gráfico? Tá aqui, ó. Como que é o gráfico deste processo? Tem um volume, tem uma temperatura, são grandezas diretamente proporcionais, vai ser uma reta. Né? O quê? Então, se eu aumento a temperatura, a tendência é que o material se expanda, sofra expansão. Sofrendo expansão, o volume aumenta. Ok? A outra transformação aí vai ser a maravilhosa isovolumétrica. Muito bem. Vocês já sabem que ele pode colocar outro nome, então fique atento a isso. É isovolumétrica, ou também chamado de isométrica, ou também conhecida como isocórica. Tá aí, ó. Que nesse caso o volume é constante. Se o volume é constante, quem varia?
pressão e temperatura. Tá aí. Então, vamos pegar lá o sisteminha clássico. Tem lá o recipiente. Este recipiente será aquecido, né, juntamente com o líquido que está ali contido dentro dele. Né? Então tá lá o aquecimento, bonitinho, lindo e maravilhoso, que nem a gente viu no simulador. Aí neste caso aí, ó, eu tenho lá o recipiente, né, ó, bonitinho. Tá lá. Dentro desse recipiente eu tenho um gas. E agora o que acontece? Eu não vou variar o volume. Aumentei a temperatura. O que acontece com as partículas? Se movimentam mais rápido. Se movimentando mais rápido, a frequência de colisões aumenta ou diminui? Frequência de colisões aumenta. Aumentando a frequência de colisões, a tendência do êmbolo não é ir para cima? Mas eu não quero que ele vá para cima. Se eu não quero que ele vá para cima, eu vou lá e ó, aperto aqui, seguro aqui. Quando eu seguro aqui, eu estou aumentando a pressão. Então, consequentemente, eu estou dizendo para você que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Tá aí. Ó! Ahá! Olha o meu simuladorzinho, ó! Aqui, ó. Vamos lá. Manter constante o quê? Volume. Temperatura. Pressão. Vamos manter o volume. Ó, tá vendo, ó? Quando eu coloquei nada, ó, coloquei nada aqui, ó. Aparece aqui, deu movimentar para lá e para cá, tá vendo? Beleza? Aí eu vou manter o volume constante. Mantendo o volume constante, o que acontece? O que acontece? Se eu aquecer, vamos aquecer? Então, mantendo o volume constante, ó, aqueci. A pressão aumenta, olha lá a pressão aumentando. Resfriei. A pressão diminui. Em vez de manter o volume constante, vamos manter a temperatura constante? Mantendo a temperatura constante, ó, sumiu o foguinho. Se eu aumentar o volume, o que acontece com a pressão? Então, ó, vou aumentar o volume, hein? Ó o que aconteceu com a pressão? Diminuiu. Vou diminuir o volume. O que acontece com a pressão? Aumenta. Vamos voltar lá. Ó. 25. Quero um pouquinho. Aqui. Não, mais um pouquinho. Aí. Beleza? Nada. Deixa eu abaixar um pouquinho a temperatura. Ah, moleque. Mantendo, ó. Pressão constante, ó. Pressão constante. Ó. O que eu posso variar? A temperatura. E se eu variar a temperatura, o que acontece com a pressão? Constante. Sacou? Ó, por quê? Porque eu tive que manter a pressão constante. Volta. Pronto. Vou abaixar a temperatura. Então, ó, pressão constante. Quanto que está a pressão? Vamos aumentar a temperatura? Olha lá, o que aconteceu com a pressão? Constante. Se eu diminuir a temperatura? Ó. Mantive a pressão sem variar a temperatura. Então... Sacou a ideia? Então tá aí, ó. Para você acompanhar comigo, saber a lógica das coisas. O exemplo mais clássico que você pode ver de transformações volumétricas é a panela de pressão, né, gente? Panela de pressão, o volume varia? Não. Se eu aqueço a panela de pressão, pressão interna aumenta. Se eu diminuo a temperatura da panela de pressão, pressão interna diminui.
Show de bola? Show de bola! Então, diretamente proporcional, novamente, a equação matemática vai ser uma divisão. Isto é, a pressão pela temperatura vai dar uma constante. Consequentemente, a pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final dividido pela temperatura final. Gay-Lussac. Equation by Gay-Lussac. Foram dois cientistas franceses. Mas é um nome normal, até nos Estados Unidos. Gay significa feliz. É um nome normal, né? Por isso que você é assim. Por isso tem tão feliz, mano. Ué, tem a nova Entendeu? o avião. O avião é normal, não é um nome, é um sobrenome. É igual, por exemplo, não é sacanagem não, Soares. Soares é um sobrenome tradicional do Uruguai. O meu orientador tem no final do nome Soares. O meu orientador foi Paulo Anselmo Ziane Soares, escrito igual o Soares do jogador do Grêmio. Mas você é primo dele? Não, é um nome comum, é igual Silva no Brasil. Né? Gay é um sobrenome comum, mas, né? Mas eu vou rir do mesmo jeito. Tudo bem, né? Ok, Não deixa de ser gay. tudo bem. É pra todos. Beleza? Sucesso? Obviamente que o gráfico também vai ser uma reta, né? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Vai tirar uma foto? Então, tira a foto aí. Foi? Maravilha! Tanto faz em qual fica do gráfico, professor? Qual que fica no eixo Y? Não, aí eu vou tirar aqui o volume, né? No caso, eu vou colocar a pressão. Basicamente é isso. E aí, se eu quiser variar as três, professor, ao mesmo tempo, simultaneamente, concomitantemente, aí você tem que lembrar de um fator, né, muito interessante que existe nas ciências exatas. Que fator é este, professor? Já falei sobre ele. Ele é chamado de função de estado. Tá aqui, ó. Função de estado. Professor, pelo amor de Deus, que diabo é isso? Função de estado é uma transformação ao qual o caminho não importa. Importa apenas o estado inicial e o estado final. Aonde eu visualizo isso? Lei de Hess. Com certeza, o meu estimado colega Victor falou sobre lei de Hess. E ele diz que a lei de Hess, ele diz que não importa o sentido ou o somatório das etapas, desde que você some as etapas e dê o resultado final. O que é isso? Dar o resultado final, professor? Função de estado. Então, por exemplo, imagine o seguinte aí, ó. Eu vou fazer uma transformação isotérmica e na sequência, posteriormente à transformação isotérmica, eu vou fazer uma transformação isobárica. Beleza? Se eu fizesse algum outro tipo de transformação, tipo isovolumétrica e depois isotérmica, se os estados iniciais e finais forem idênticos, isso é uma função de estado, não importa o caminho. Então vem comigo, me ajuda aí, me ajudem. Ó. Isotérmica. Pressão inicial, volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Isobárica! Volume final dividido pela temperatura final, inicial, né? Para falar a verdade, que eu já estou pensando lá na frente. Volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Olha só. Eu disse que as transformações estão em sequência. Confere? Se elas estão em sequência, o final da primeira vai corresponder ao início da segunda. O final da primeira corresponde ao início da segunda. Então, ó, faz favor para mim. Separa aqui o volume final na isotérmica. Volume final é igual a pressão inicial vezes volume inicial dividido pela pressão final. Confere? Só isolei o VF. Vou pegar isso aqui. Tá vivo?
vou pegar isso aqui e substituir aqui, ó. Vou colocar até de cor diferente para você acompanhar. O que é o volume inicial da isobárica? É o volume final da isotérmica. Então vai ficar pressão inicial vezes volume inicial dividido pela pressão final. Eu vou botar a cor. Dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? O que eu faço? Pronto! Multiplico cruzado. Faço cruz credo. O que eu vou obter? O que eu vou obter? Ó, vou colocar ainda de cor diferente para você visualizar comigo. Ó, eu vou ter pressão inicial vezes volume inicial dividido pela pressão final, que multiplica a temperatura final, que é igual ao volume final, que multiplica a temperatura inicial. Confere? Agora eu isolo os termos. Ó. Pressão final está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Confere? Temperatura final está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Temperatura inicial aqui, ó. Temperatura inicial aqui está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Faz sentido? Com certeza, né? Quando eu fizer isso, o que eu vou obter? O que eu vou obter? Pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final. Olha aí que delícia! Essa equação maravilhosa é conhecida, é chamada como equação geral dos gases. Por que equação geral dos gases, professor? Porque envolve todas as variáveis, pressão, volume e temperatura. É mesmo que eu falar assim, ó, geral aqui vai comer um pastel e um caldo, bancado pelo professor de Química Vitor. Geral significa todo mundo. Todos. Então, equação geral dos gases envolve todas as variáveis, pressão, volume e temperatura. Show? Vulgarmente, já dito aí pelos meus estimados alunos, né? Fórmula conhecida como PVT Povotor. Sucesso? PVT Povotor. E aí, olha só que interessante. Nesse estudo maravilhoso dos gases, surgiu um cara chamado Avogadro. E Avogadro, à época, fez uma hipótese. Aqui a hipótese de Avogadro. O que diz a hipótese de Avogadro? A hipótese de Avogadro. A hipótese de Avogadro diz o seguinte: se eu pegar gases diferentes, nas mesmas condições de temperatura e pressão, e colocar o mesmo número de partículas, o volume será o mesmo. Pô, professor, leva mal não. Será que o senhor pode escrever isso por gentileza? Claro! Claro que não. Aqui, ó. Hipótese de Avogadro. Ó. Gases diferentes. Gases diferentes. Sob as mesmas condições, sobre as mesmas condições de temperatura e pressão, se ocuparem o mesmo volume, possuem o mesmo número de partículas. Aí, ó. Hipótese de Avogadro. Dois gases, sob as mesmas condições de temperatura e pressão, ocupando o mesmo volume, consequentemente,
a quantidade de partículas é a mesma. Aí pega comigo aí, ó, vamos pensar juntos. Vamos pensar juntos. Estou com a equação geral dos gases. Eu sei que a pressão multiplicada pelo volume e dividido pela temperatura, isso vai dar uma constante. Tá, vou separar bonitinho para você. Ó. Olha que delícia. Vai. Show de bola? Beleza? Sucesso? Vamos fazer o seguinte? Vamos usar a hipótese de Avogadro? Se eu usar a hipótese de Avogadro, pegar o mesmo número de partículas sobre as mesmas condições de temperatura e pressão, tem que ocupar o mesmo volume. Fechou? Então vamos lá. Eu vou pegar as condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Condições normais de temperatura e pressão, condições normais de temperatura e pressão. Pressão, 1 atm. Temperatura, 0 graus Celsius. Isso é a condição ambiente, não a normal. A condição ambiente é 25 ou 27. A normal é 0. E você vai ver, porque aqui é assim, ó. Eu mato a cobra e mostro como matei. O resto é com você. 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. Confere? E aí, nas condições normais de temperatura e pressão, eu vou colocar que quantidade de partículas? Eu vou colocar 1 mol. 1 mol de partículas corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Isso depende do gás? Não. Qualquer gás. Quando eu fizer isso, o volume ocupado por essas partículas na condição normal de temperatura e pressão vai ser de 22,42 litros. Correto? Aí, ó, vem comigo. Venha comigo conferir no replay. Olha só. Vem cá. Pega essas condições e substitui ali. Vamos fazer isso? Pressão. Quanto que é a pressão? 1. Volume de 1 mol de gás é quanto? 22,42. Qual é a temperatura? 273. Faz essa conta aí na sua calculadora. Faz agora aí. Faz aí. Eu quero que você veja. Eu quero que você visualize. Eu quero que você chegue à conclusão. É verdade, professor, caramba. Meu Deus. Professor, você tem certeza que Absoluta. todas as questões aqui tem gabarito? Não, aí essa certeza eu já não tenho mais. Quanto que deu? 0,082. Aí olha só, se eu dobrar o número de mols. Então, dobrando o número de mols. 1 vezes, ó, dobrei o número de mols, então o volume dobra. Lembra do simulador que ele pediu para colocar mais gás? Lembra disso? Dobrei, vai ficar 44,84. Temperatura, 273. O que acontece aqui? Mas o 1 não tinha que dobrar também? Não. O volume aumentou? Você lembra que ele falou que compensa? 2 vezes 0,082. Se eu continuar esse raciocínio, pressão vezes volume dividido pela temperatura é igual ao número de mols vezes a constante. Resumidamente falando, Pelo amor de Deus. P vezes V é igual a N vezes R vezes... Ahá! Essa aqui é a famigerada... Ó, cuidado, hein? Cuidado, hein? Eu não usei uma função de estado? Não falei que é uma função de estado? Então, essa aqui é a equação de estado dos gases. Também conhecida, também chamada, para aqueles que são mais íntimos, de equação de Clapeyron. Descobri um jeito melhor de gravar que é menos obsceno do que o do
Não, mas no moto Não, mas é fácil de gravar, ó. Professor Vitor não rejeita tarado. Paulista, viado, não rejeita. Que isso? Não, professor, nem você nunca rezei tanto. Você é muito feliz. Eu vou continuar com o professor Vitor. Acho que combina mais. Pô, Dudu, não tava xingando o senhor, não, tá falando. Tá bom, relaxa, relaxa. Se eu for xingar o senhor, era ser alto pra todo mundo ouvir. Ah, não, tudo bem, tudo bem. Perdoa demais, não. Beleza? Vamos dar uma olhadinha. Vamos trabalhar com questões aí pra gente ficar legal. Mas então acabou o escrito no quadro agora? De conteúdo mesmo? Não. Se eu mudar para o sistema internacional, quer ver? Vamos mudar para o sistema internacional? Quanto que é a pressão no sistema internacional? Quanto? 101.125. Volume no sistema internacional, metro cúbico. 0,02242. Temperatura no sistema internacional, Kelvin, 273. Se você fizer a conta, pode fazer a conta aí, ó. Pode fazer a conta. Vai dar 8,3. 8,3 o quê? O quê? Pascal vezes metro cúbico dividido por mol vezes Kelvin. Meu amigo, minha amiga. Meu amigo, minha amiga. Isso aqui é joule. Então vai ficar 8,3 joule mol Kelvin. Se mudar as unidades de medida, o valor da constante muda. Ah, professor, mas tem que fazer isso. Não precisa não, precisa. Professor, descobri aqui o meu erro. Tudo bem. Foi desatenção. Ok. Eu vi por aqui. Não sei se estou certo, mas eu vi em algum lugar. Deixa eu ver se eu encontro de novo. Porque se eu não encontrar de novo, eu trago a questão que estava essa constante. Todas as questões têm essa constante. Não, a do valor 8,3. Ela é do que mesmo essa 8,3? Quando for no sistema internacional. Quando as medidas estiverem no sistema internacional. A pressão em Pascal e o volume em metro cúbico. Ah, entendi. Não, não tem nenhuma aqui não. Não, então eu vou trazer depois, porque ele já colocou isso na prova. Aí ele colocou 8,3 joule mol Kelvin e o cara colocou a pressão em quê? ATM. Errou? Demais. Botaram o quê? Milímetro? Pascal. Eu sei lá converter pra Pascal. Eu falei hoje. Um ATM é aproximadamente 10 a quinta Pascal. 10 a quinta. Eu só sei milímetro de mercúrio. Só. Vamos lá então? Vamos fazer alguns exercícios aí? Podemos? Vou apagar não, vou apagar não. Professor, vocês não têm piedade de caderno não, hein? Assim que é bom, o negócio é assim. Vamos usar todas as folhas. Tá aleijado? Não tem essa madeira não. Tá aleijado? Tu tem mão? Tem. Então escreve, pô. Só queria Tem. Tá com preguiça de estudar, vai fazer essa. Preconceito. Oh! Eita! Agora sim. Mas eu tô mentindo. Não. Aí, ó, O senhor concorda comigo? Gênero, grau e modo. Vamos lá para a questão número 1. Ele fala assim, um atleta correndo ao nível do mar, inspira e expira o ar. Que lindo. Até rimou, hein? Um atleta correndo ao nível do mar, inspira e expira ar. Química é poesia. Modificando quantitativamente sua composição. As tabelas a seguir apresentam pressões parciais do ar em milímetros de mercúrio nas duas composições e massas atômicas dos elementos. Para o volume de ar expirado de 124,64 litros, de uma pressão igual à da tabela acima, com a temperatura de 27 graus Celsius e constante real dos gases 0,082, a massa do gás carbônico do ar expirado
vai ser de quanto? Não está no nível do mar? 1 ATM. Se está no nível do mar, a pressão tem que ser 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Nível do mar, nível do mar, 1 atm, ou se você assim o quiser, teremos 760 mmHg, milímetros de mercúrio. E já decora aí que 0,082 vezes 300 é 24,6. Eu não ia falar isso, mas já que ele falou, decore, porque não pode usar calculadora. O quê? Que sempre vai aparecer na sua prova, ó. 20, como é que é aí? Fala aí de novo. 24,6 vezes 0,082. É 300. Então, ó, 300 vezes 0,082 é igual a 24,6. Aí, ó. Porque a maioria das vezes dão 27 graus Celsius. Aí, ó. Aí eu pergunto para você, dá para saber a quantidade de gás carbônico expirado? Sim. Por quê? Porque o gás carbônico expirado, juntamente com os outros gases, tem que dar que pressão? 1 ATM. Ou 760 milímetros de mercúrio. Então vamos lá. Nitrogênio, do gás, né, do ar expirado, 54,3. Mais o oxigênio, que dá 88,2. Isso aí dá quanto? Dá 5, 5 dá 12 vai 2, 12, 13 vai 1, 632,5. 632,5 mais 5, 637,5. 637,5 mais 62,5 dá quanto? Ainda bem que vocês estão me ajudando. Não faço ideia, professor. Então, para adiantar o procedimento, facilitar o troco e a descida. Então, 760 menos 544,3 menos 88,2 menos 5 menos 62,5. Vai dar exatamente 60 o quê? mmHg. Então, gás carbônico, a pressão parcial do gás carbônico é igual a 60 mmHg. Mas, ó, constante real dos gases aí, ó, não é 0,082 atm? Então, eu posso usar 60 mmHg? Não, calcula quanto é em ATM. Então, ó. 60 mmHg é quanto atm? X. Mas eu sei que 1 atm É 760. vai ser 760. Confere? Show? Então, o x aqui, não vou transformar ainda. O x aqui vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser o quê? 60 dividido por 760. Cancela o 0 com 0, vai ser 6 dividido por 76. O quê? ATM, obviamente. Beleza? Sucesso? Ele não quer a massa? Opa! P vezes V é igual a N vezes R vezes T. N é o número de mols. O número de mols é massa sobre massa molar. Então, P vezes V é igual a massa dividido pela massa molar vezes R vezes T. Vamos lá? Agora eu vou substituir. Pressão? 6 sobre 76 vezes o volume. Quanto que é o volume? Quanto que é o volume? Opa! 124,64 é igual a massa, que eu quero descobrir, massa molar do CO2, 44, vezes R, 0,082. Nível do mar, quanto que é a temperatura do nível do mar? Que somado a 273 dá, e auxiliado pelo meu nobre colega Luiz, isso aqui já vai dar 24,6. Passando para o outro lado, eu vou ter que a massa é igual a 6 dividido por 76, que multiplica 124,6. 44 está multiplicando, ou está dividindo, passa multiplicando, vezes 44, dividido por 24,6. Olha! A massa, então,
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aqui, ó. Já deixei aqui na ponta de bala. 60 dividido por 10 dá 6. 6 vezes 124,6 é igual a 747,6 vezes 44 dá 32.894,4 dividido por 76, que dá 342,82 dividido por 24,6. Vai dar aproximadamente aí uma massa de aproximadamente 17,6 gramas. Tem essa alternativa? Meu Deus, eu não acredito. A resposta é a letra D. Vamos lá, senhores. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Professor, Pode falar. entendi no ar inspirado. Pegou o valor e saiu subtraindo. Isso, porque tem que dar 760, não está a nível do mar? É o quê? Não, foi mal. Vamos de novo. Ele disse que o atleta está a nível do mar. Se o atleta está a nível do mar, a pressão tem que ser de 1 atm. Então, o somatório de todas as pressões de todos os gases tem que dar 760. Ele é mínimo de mercúrio, os gases. Aí quando você soma tudo, vai. Tem que dar 760. Por que tem que... É porque é a pressão parcial, Thiago. É porque eu perguntei no ar inspirado. Você pegou 124,64 e saiu subtraindo. Então, aí vamos de novo. Quanto que é a pressão do ar inspirado? E quanto que é a pressão do ar expirado? Então, o somatório de todos os gases contidos no recipiente tem que dar quanto? 1. Mas 1 atm não é 760 milímetros de mercúrio? Então, na tabela não está em milímetros de mercúrio? As tabelas a seguir apresentam as pressões parciais do ar em mmHg. Está escrito no texto. Pra que no comando de questão? Então, a pressão do nitrogênio, mais o oxigênio, mais o gás carbônico, mais o argônio, mais o vapor d'água tem que dar 1 atm. Ou então, 760 mmHg. Logo, o X vai ser os 760 menos tudo isso que ele expirou, jogou para fora. Mesmo? Então tá bom. De nada. Vamos lá para a questão número 2? Podemos? Estou sentindo uma pressão aí em vocês, hein? Atmosfera. De 1 atm. Questão de número 2. Uma bolha de ar de volume de 3 centímetros cúbicos, formada no fundo de um lago sob pressão de 2 atm. Qual volume terá essa bolha quando subir à superfície, onde a pressão atmosférica é de 608 milímetros de Hg, admitindo que a massa no interior da bolha e a temperatura constante? Então, se a temperatura é constante, a transformação é uma transformação isotérmica. Se a transformação é uma transformação isotérmica, eu vou ter o que aí na brincadeira? O que eu vou ter na jogada? Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Confere? Quanto que vale a pressão inicial? Uma bolha de ar de volume de 3 centímetros cúbicos forma-se no fundo do lago sob pressão de... Então, pressão 2 atm. Vezes volume. Quanto que é o volume inicial? Quanto que é o volume inicial? 3 centímetros cúbicos. Ó, unidades de medida que eu falei com vocês. O que eu falei com vocês? Transformação de unidades de medida. Ó. 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Ó, 1 litro, 1.000 centímetros cúbicos. Então, eu vou deixar... Aqui é 3, né? 3. Pressão final. Quanto que é a pressão final? Ele deu a pressão final? 608 mmHg. Tem que transformar para atm. Olha como que eu vou transformar em atm. Se eu transformar o ATM em mmHg, dá no mesmo? Dá na mesma. 608 dividido por 760.
Não foi o que eu fiz aqui? Que multiplica o volume final. Quanto que é o volume final? Quanto que é o volume final? Ah, volume final. Então é só isolar. Ó. O volume final vai ser 760, passou multiplicando, vezes 2, vezes 3, dividido por 608. Confere? Então vamos lá, ó. 760 vezes 2 vezes 3 dá 4.560 dividido por 608. 7,5, exatamente. Então o volume final aqui é 7,5 centímetros cúbicos. Tem essa resposta? I don't believe that. Letra D. Fale comigo, senhoras e senhores. Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Nada? Tranquilo? Então tá bom. Questão número 3. O que ele me diz aí na questão número 3? Para a obtenção de amônia NH3 foram usados 100 ml de gás nitrogênio e 240 ml de gás hidrogênio nas mesmas condições de temperatura e pressão. Hipótese de Avogadro. E aí o que eu tenho? N2 mais H2 produzindo NH. Professor, como você sabe que é isso? Ué, vou ler de novo? Para a obtenção de amônia, se eu vou obter amônia, é produto. Foram usados 100 ml de gás nitrogênio, reagente, e 240 ml de gás hidrogênio, reagente. Aqui, então, como qualquer equação química, eu tenho que balancear. E se eu não balancear? Vai dar bosta. Aqui fica 1, Você é um mol por 1. aqui fica 3, e aqui fica 2. Lembra da hipótese de Avogadro? 1 mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão ocupa que volume? 22,42. Então aqui, ó, meu amigo, minha amiga. Ali eu não tenho 1 mol. Então 1 mol aqui vai ser 22,42 litros. Aqui não tenho 2 mols. Então vai ser 44,84 litros. Aqui eu não tenho 3 mols? Deixa eu vamos multiplicar aqui. 3 mols. Ó. Ele não falou que é 22,4. Mas pode estar na outra condição lá, que é 27. Proporção. Continua da mesma forma. 22,42 vezes 3. Vai dar 67,26. 67,26 litros. Claro que está em excesso. Aí ele fala, ó, para obtenção de amônia foram usados 100 ml de gás de nitrogênio e 240 ml de gás de hidrogênio. Vamos transformar para litro? Transformando para litro. Nitrogênio foi 100 ml? Nitrogênio foi 100 ml. 100 ml é 0,1 litro. Hidrogênio, não foram 300 ml? 0,3? 240? Então 24. Litro. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né? Quantas vezes diminuiu? É só pegar um e dividir pelo outro. Simples desse jeito. Então, daqui para cá, vou fazer melhor. Daqui para cá não aumentou? Não foi isso? Aumentou quantas vezes? Então, vezes 224,2 litros. Não é isso? Ou vezes, né? Só vezes. O senhor só passou para litro? É. Não, Dividi esse por esse. do 0,1 o senhor chegou a dar 1. Estava em 100 ml. Ah, olha. Aí vamos pegar aqui, ó. 67,26 dividido por 0,24. Aqui, ó, vai dar
280,25. Confere? Então, ó, aqui aumentou mais que aqui. Esse cara tem excesso. O X que vai aparecer aqui, ó, o X que vai aparecer aqui, quando ele chegar a 44,84, o que tem que fazer? Eu tenho que multiplicar por 224,2. Então, qual o número que multiplicado por 224,2 fica igual a 44,84? 0, ou 200. Lei das proporções definidas. Tem alternativa para isso? Meu Deus, é a letra A. I don't believe that. Resposta, letra A de amor. Essa das proporções definidas não é igual a Não, Proust. Proust. Beleza? Senhoras e senhores, ó, não jogue fora, não jogue fora, não jogue fora. Eu quero resolver muito mais com vocês no próximo encontro. Já acabou? Infelizmente, Então deixa eu tirar uma dúvida do senhor. deixo, você pode e deve. Nessa 7 aqui. Transforma para mol. Mas eu só fiz 2 por 1, eu fiz rapidão, deu 492. Mas posso pegar 80, fez sentido? Transforma para mol. Calcula o número de mols e joga na equação de Clapeyron. Calcula o número de mols e joga na equação de Clapeyron. Então, mas quando você faz lá na. Você bota a equação, aí você faz, fica 2 para 1. Tudo bem. Isso é 2 para 1, 2 para 1. Mas a temperatura se manteve constante?